Meus irmãos, a nossa meditação de hoje, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12, nós percebemos que Jesus havia acabado de mostrar para os seus discípulos a insensatez cometida por pessoas que, sendo religiosas, viviam apenas de aparências, ou viviam apenas de aparência, espiritualmente cegas e incrivelmente incrédulas. Era um ato de insensatez porque se abraçavam e se agarravam à religião como se fosse o barco da salvação, o bote da salvação. Mas naquele momento, se agarrando às suas próprias tradições, deixaram escapar pelos seus dedos o único que podia realmente salvá-los: Jesus Cristo. Então, depois de lidar com essa situação, aproveitando então um momento especial em que se encontrava a sós com os seus discípulos, que é o que nós lemos a partir do versículo 5, onde os discípulos, passando para o outro lado, se afastaram dos fariseus e saduceus. Então, se aproximando dos seus discípulos, Jesus aproveita este momento, em particular, para ensinar algo importante para os seus discípulos. O que nós vemos aí no verso 6, Jesus então lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Em particular com seus discípulos, Jesus traz esta lição: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas olhando para o contexto, versículo 7, nós notamos que de imediato os discípulos não entenderam essa lição. Eles começaram a discorrer entre si, ou a discutir, perguntando ou questionando: por que Jesus disse isso? Será que é porque nós não trouxemos o pão? Esquecemos de trazer o pão. Coletaram daquela multiplicação dos pães 7 cestos cheios, mas não levaram com eles. Será que era por isso? Jesus então precisou socorrê-los, porque eles estavam imensamente enganados. Jesus precisou socorrê-los, despertando a mente deles para tudo o que eles já haviam vivido, presenciado junto com Cristo. Dos versículos 8 a 10, ele faz menção das multiplicações dos pães. Por que vocês estão discorrendo a respeito de ter trazido ou não pão, homens de pequena fé? Não compreendeis ainda? Não vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos tomastes? É incrível, mas parece natural os discípulos de Cristo esquecerem com facilidade tudo aquilo que viveram ao lado do Mestre. Os discípulos parece que tinham esquecido. Jesus questiona: vocês esqueceram tudo isso? Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Então, depois de chamar a atenção dos seus discípulos, de despertar a sua mente, de fazê-los recordar tudo aquilo que viviam presenciado na vida de Jesus, ele mais uma vez enfatiza aquilo que ele desejava ensinar. Como não compreendeis o que vos falei a respeito? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Parece que neste momento em que Jesus repete a sua lição e enfatiza o que ele desejava ensinar, os olhos dos discípulos foram abertos. Agora sim, finalmente, eles entenderam qual era a lição. Agora sim eles entenderam. O versículo 12 diz isso: então entenderam
O que foi que eles entenderam? O que Jesus estava desejando ensinar para os seus discípulos? O que eles entenderam está descrito aí. Entenderam que Jesus não estava lhes falando que se acautelassem, tomassem cuidado com o fermento de pães. Não era isso. Mas Jesus estava se referindo à doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, o que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos? Em outras palavras, que eles deveriam tomar cuidado com as falsas doutrinas. Doutrinas são ensinamentos, princípios, que podem ser bons, ruins e, neste caso, falsos. E é importante notar que essa lição, tome cuidado com as falsas doutrinas, foi especialmente para os discípulos, para aqueles que estavam seguindo a Jesus Cristo, andando nos seus caminhos. Então, diante disso, nós precisamos reconhecer que essa lição que Jesus se enfatizou para os seus discípulos era importante para eles e também é importante para mim e deve ser importante para você também. Se estamos seguindo a Cristo, precisamos aprender urgentemente esta lição: tome cuidado com as falsas doutrinas. Tome cuidado, meu querido, com as falsas doutrinas. Falsas doutrinas que neste caso aqui estavam sendo promovidas por dois grupos: fariseus e saduceus. Fariseus chamados de forma bem clara de hipócritas. Pessoas que se consideravam mais espirituais do que as demais, mais santos, que acreditavam que seriam salvos pela prática das boas obras, das atitudes que faziam, que eram espirituais porque a sua bata ia até embaixo, porque usavam na testa o filactério, o maior que podiam, para mostrar que carregava a palavra de Deus na sua cabeça ou no seu braço. Achavam que podiam ser salvos por seguir mandamentos e princípios, os dogmas do farisaísmo. E por outro lado tinham os saduceus. E diga-se de passagem, viu, Lucas 12, versículo 1, é bem interessante porque quando Lucas registra essa passagem aqui, ele fala dos fariseus hipócritas, a doutrina dos fariseus hipócritas, e enfatiza isso. É bem interessante, porque tinham a aparência de ser algo que de fato não eram, de estarem adorando a Deus, mas seu coração estava longe do Senhor. Mas como eu disse, por outro lado tinha também os saduceus, eram dois grupos, e os saduceus era composto pela elite do judaísmo, dos judeus, a elite, os sacerdotes, pessoas abastadas de muito dinheiro, mas pessoas que valorizavam o racionalismo. O que quer dizer isso? Valorizavam aquilo que podiam compreender com a mente. Por serem intelectuais, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na existência de anjos, e não criam em muitos milagres. Eles preferiam crer naquilo que a ciência podia comprovar. Olhando a atitude destes dois grupos, assim, de certa maneira também os saduceus eram mais voltados para as coisas deste mundo, apegados às coisas deste mundo. Então o que o mundo aceitava, eles aceitavam também. E se fosse para continuar na graça do mundo, do povo, eles faziam aquilo que ia agradar às grandes multidões. Então essa era a distinção desses dois grupos, e talvez lá em Atos 23, versículo 8, vai descrever um pouco sobre os saduceus, que não criam nem na ressurreição,
nem na existência dos anjos. Está descrito ali. O momento em que Paulo usou esse pensamento dos saduceus para se livrar de uma bela encrenca, jogando os fariseus contra os saduceus, e, como diria o ditado, saindo pela tangente. Mas não era fácil lidar com esses dois grupos, e notando a realidade desses dois grupos, é bem fácil notar por que esse ensino de Jesus é tão importante para as nossas vidas. Porque ainda hoje a igreja está sendo cercada, perseguida, confrontada, ou tem que lidar com pessoas dentro do seu meio que seguem tais princípios, ou o farisaísmo ou o saduceísmo, se é bem essa palavra que explica o pensamento deles. Na verdade, talvez a melhor expressão para os saduceus seria o mundanismo. Mas lidamos com esse tipo de coisa dentro das igrejas, com as quais precisamos lidar todos os dias e precisamos ser cuidadosos. Então, por isso essa lição é tão importante para as nossas vidas, porque, considerando esse fato, precisamos entender que todo cristão, discípulo de Cristo, precisa urgentemente tomar cuidado com as falsas doutrinas. Porque as falsas doutrinas, como disse Jesus Cristo, elas são comparadas com um fermento. As falsas doutrinas, tal como o fermento, assim como o fermento, elas são sutis. Só precisa de uma pitada, não precisa de muita coisa. Uma pitada, embora pareça insignificante, já é o suficiente. Foi por isso que Jesus disse para os seus discípulos: acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O que eles estão ensinando parece insignificante. Isso a gente tira de letra, já sei que eles estão errados e pronto. Não, é mais sutil do que você pensa. As falsas doutrinas são uma ameaça porque elas agem de forma sutil, sorrateira. Começam com pequenos erros, que de tão pequenos parecem até bobos. Isso é bobagem. E aí acabam passando despercebidos. E como nós sabemos, não precisa ser um bom cozinheiro, você sabe que só uma pitada de fermento já é suficiente. Não precisa muito, só um pouquinho. Tenta imaginar como este erro chega de forma sutil, especialmente na realidade que nós vivemos hoje, neste mundo globalizado. Imagine aí que certa vez um pastor compartilhou lá nas redes sociais uma imagem, uma figura, e nessa figura tinha um versículo bíblico que dizia assim: portanto, justificados por meio da fé, tenhamos paz com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. João 5,25. É maravilhoso nós pegarmos imagens como essa e compartilharmos, mas onde está o erro nessa figura? Quem percebeu? Eu vou repetir. Nessa figura estava o seguinte versículo: portanto, justificado por meio da fé, tenhamos paz com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. João 5,25. Onde está o erro? Ou os erros? Você não percebeu? É assim que agem as falsas doutrinas. De forma extremamente sutil, empurra o erro, e que sem perceber você compartilha e acaba escorregando. Há alguns erros. Primeiro, que esse versículo não se encontra em João 5,25, é Romanos 5,1. É o primeiro erro. Então, se você compartilha dizendo que é João 5,25, a pessoa vai procurar e vai dizer que você não sabe de nada, nem onde está, nem o que a palavra de Deus diz. Esse é o primeiro erro. Seria talvez o mais fácil de ser percebido. O segundo erro é que ela diz: portanto,
justificados por meio da fé, tenhamos paz com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Tenhamos, traz a ideia de que é uma sugestão, você tem que fazer por onde ter paz com Deus, quando na verdade o que o texto diz de Romanos é que justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, e essa paz chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Ele separou a parede da inimizade, fazendo de nós um só povo, servos unidos a Cristo, um só corpo com Cristo, e nos reconciliou com o Pai. Por isso Cristo é a nossa paz. Então, de forma sutil, falsas doutrinas entram dentro da igreja e trazem um pensamento errado. Imagina os crentes lendo uma coisa dessa, imaginando que cabe a ele procurar fazer por onde ter paz com Deus, quando bem nos ensina a sua palavra que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Para que serve? Para nada, só jogar fora, e com nojo, porque dá nojo. Trapo de imundícia nada mais é do que uma atadura que você usa numa ferida cheia de pus, e depois que você tira da perna você não usa mais, ou da ferida, não precisa ser da perna, pode ser no braço, onde for. Quando você tira da ferida você não reaproveita, você joga fora. Assim são as obras que nós fazemos diante de Deus, são como trapos de imundícia. Então não tem como nós fazermos nada para termos paz com Deus se somos inimigos. O que precisava ser feito foi feito por Cristo, o sacrifício perfeito. Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Notaram? O castigo que nos traz a paz hoje, se temos paz, é porque os nossos pecados foram lançados sobre ele. Ele carregou os nossos pecados sobre si. Ele se fez maldito naquela cruz em nosso lugar. Então, meus queridos, precisamos ficar atentos e não dormindo, porque de forma sutil as falsas doutrinas têm adentrado pelas portas da igreja, seja na aparência de coisas espirituais, como de certa maneira essa figura que foi compartilhada, algo espiritual, está sendo compartilhado, vinculado, distribuído num grupo, e você pensa, não, é algo bom, vou compartilhar também, mas tem a aparência de ser espiritual, mas está contendo o erro. Sejamos cuidadosos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu vejo muitos cristãos abraçando certos líderes por aí populares e compartilhando seus pensamentos, que muitas vezes nem está na palavra de Deus. Então Jesus Cristo disse para os seus discípulos: tomem cuidado com as falsas doutrinas. Assim como o fermento não precisa de muito, elas são sutis, uma pitada já é o suficiente. Elas chegam de forma sutis, pequenos erros que vão levando os crentes para um caminho totalmente diferente. Já compartilhei isso com vocês. Eu aprendi isso da pior maneira, trabalhando como marceneiro. Quando meu primo teve que colar uma fórmica em cima de uma porta, e ele pediu para eu segurar na outra ponta enquanto ele descia toda a fórmica, e a fórmica, para ser colada na madeira, tinha que passar a cola de contato de um lado, na madeira, e no verso da fórmica. Então, quando a cola já está secando, aí você junta uma coisa com a outra, e depois que junta, a fórmica é um material muito delicado, se você tentar puxar, ele arrebenta, já era. E aí meu primo pediu para eu segurar no outro extremo e disse: está certinho, uma ponta junto com a outra? Eu falei: está certinho. Eu pensei que estava certo, mas na hora que ele chegou lá no outro lado, a diferença foi assim. E se ele não agisse rápido pela experiência que ele tinha, o trabalho tinha sido perdido. Na verdade, de certa maneira, o dia foi, né? Ele danou tiner, detonou a cola e conseguiu separar tudo e esperar agora secar tudo de novo
para refazer um dia perdido por causa de um pequeno erro. Algo sutil. As músicas que nós ouvimos parecem bobagem, mas elas mexem com as nossas emoções e elas ficam com a mensagem delas gravada na nossa mente. E se a música que nós ouvimos não é de boa qualidade, ela está transmitindo um ensino errado, uma falsa doutrina que nós abraçamos e cantamos. E quando nós cantamos, já não fica mais só para nós. Espalhamos e compartilhamos com outros. Coisas sutis, que as pessoas dizem, não faz tanta diferença. Estão entrando dentro da igreja e são perigosas. Jesus Cristo disse, tomem cuidado com as falsas doutrinas, as doutrinas vindas dos fariseus, religiosos espirituais, mais hipócritas, ou com aqueles que abraçam as coisas do mundo e querem colocar as coisas do mundo dentro da igreja. Coisas sutis. Veja como a palavra de Deus confirma esse pensamento em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Era a preocupação de Cristo com os seus discípulos, e agora a preocupação de Paulo com os discípulos de Cristo, e a preocupação de Deus com a sua igreja. Cuidado, preste atenção, tome cuidado, que ninguém vos venha a enredar, a arrastar na sua rede, com a sua filosofia e vãs sutilezas. O que mais tem hoje nas igrejas são filósofos, filosofando com a palavra de Deus. E é tão bonito filosofar, parece ser tão espiritual. Mas cuidado com a sua filosofia segundo o pensamento do mundo, contaminado e corrompido pelas coisas do mundo. Cuidado com as vãs sutilezas, de forma sutil, porque eles agem conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E aqui nós vemos os dois lados, não é? Os fariseus e os saduceus, descritos no único verso de forma bem resumida, conforme a tradição dos homens, os fariseus, e segundo o rudimento do mundo, os saduceus. E como é que eles agem de forma sutil? Está aí, versículo 16 até o versículo 23, Paulo descreve algumas maneiras com as quais eles agem de forma sutil e que podem enganar você. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, do que você come ou daquilo que você bebe. E aí tem duas coisas perigosas. Pode ser alguém lhe condenando porque você come algo que ele acha que você não devia comer, ou beber algo que você não devia beber, talvez carne de porco e beber café, e para alguns isso é considerado pecado, e a Bíblia está dizendo, cuidado com esse tal pensamento, para que ninguém vos julgue pela comida ou pela bebida. Ou pode ser, isso seria o fariseu questionando você, por que você come essas coisas que Deus proibiu para o povo de Israel? Isso seria o fariseu. E o saduceu, o que ele faria com esse verso? Ele diria, ninguém pode me condenar, então eu tenho liberdade para comer o que eu quiser e beber o que eu quiser. Não faz mal beber uma cervejinha no final de semana. Será? Esse seria o pensamento do saduceu. Então ninguém vos julgue por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou continue julgando vocês, pretextando humildade e culto de anjos. Não, o que nós fazemos é mais importante porque nós adoramos aos anjos, ou recebemos a mensagem vinda de anjos,
E tem tanto líder que já morreu, claro, mas a herança deles começou de forma sutil e se propagou pelo mundo, e aí está espalhado pelo mundo certos grupos que são fundados assim, por pessoas que de forma humilde receberam revelação vinda de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, endurecido, enrijecido, sem motivo algum na sua mente carnal. Enfatuado, enrijecido, o coração já ficou duro, a sua mente carnal ficou endurecida, então não recebe mais a verdade, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Diz, não retendo a cabeça, não mantém Cristo como cabeça, eles se colocaram como seus próprios cabeças. E de certa maneira é um absurdo, mas por aí se propaga esse pensamento, que Deus não chamou você para ser cauda, chamou você para ser cabeça. Mas quantas cabeças tem num corpo? Quantos? Uma cabeça só. E quem é o cabeça do corpo? Jesus Cristo. Se um corpo tem muitas cabeças, onde está o olho? Se todos são olho, onde está o olfato, o nariz, as orelhas? Então não há um corpo, então não vem de Deus. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se vivesses no mundo, vos sujeitarias a essas ordenanças: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, se continuássemos no mundo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso, elas se destroem. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria. Tem só a aparência, parece. Como o culto de si mesmo. Sim, porque o homem quer mostrar o quanto ele tem de conhecimento. E aí sim, ele tem que mostrar que ele é o mais espiritual de todos, o mais conhecedor de todos. E tem aparência não só de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. O rigor é ser severo na sua postura, todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade, porque vive só de aparência, mas o seu coração já está corrompido. Então precisamos tomar cuidado com as falsas doutrinas. Irmão, preste bem atenção, Jesus ensinou isso para os seus discípulos, para mim e para você também. Tome cuidado com as falsas doutrinas, tome cuidado, porque elas são sutis, vêm em pequenas doses, e muitas vezes nós nem nos damos conta, deixamos passar, e não percebemos o mal que isso pode nos causar. As falsas doutrinas, meus queridos, estava ensinando Jesus, elas são como fermento, elas são sutis e também são atraentes. Porque o que faz o fermento na massa? Qual é o efeito do fermento na massa? Ele faz a massa crescer. E é esse o pensamento. As falsas doutrinas, elas são tão atraentes que as coisas crescem. A pessoa fica inchada, se sentindo mais do que de fato é. Então nós podemos perceber que falsas doutrinas, assim como o fermento, elas deixam o coração do homem inchado, achando que ele é mais do que realmente é. Mais do que realmente é. E ela se torna atraente por isso, porque cativa o coração dos homens, dá para eles exatamente aquilo que eles estão buscando. Você é especial para Deus. E vivemos numa sociedade que insiste em ensinar este pensamento.
É especial sim, Deus nos amou de um modo todo especial, é verdade. Mas Ele não demonstrou o seu amor para que continuássemos vivendo do mesmo jeito, não. Mas buscando ser atraente, as falsas doutrinas mascaram a verdade para continuar mantendo os homens cativos. Pensamentos são sutis e são cativantes. Note bem a nossa cultura de hoje. Hoje muito se fala nas igrejas sobre a ação social, e até chegam a confundir ação social com evangelismo. Vamos distribuir pratos de sopa porque há muitas pessoas carentes necessitando de um prato de comida. E eles saem empolgados, distribuem um prato de comida, achando que com isso estão fazendo evangelismo, porque estão suprindo uma necessidade que a pessoa tem. É bonito, mas qual o erro? Essa não é a maior necessidade que a pessoa tem. Essa não é a maior necessidade, porque ela pode estar com a barriga cheia e parar no inferno. E aí os crentes ficam com o coração inchado, satisfeitos, felizes, e saem dessa ação social achando que fizeram um grande ato de espiritualidade, saciaram a fome de uma pessoa carente. Mas aquela pessoa teve o seu apetite saciado, mas continuou caminhando para onde? Para o inferno. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí, de forma sutil e atraente, falsas doutrinas começam a entrar na igreja, com a aparência de coisas espirituais, proveitosas, boas, agrada a todo mundo, deixa todo mundo feliz, mas nos afasta do propósito para o qual nós fomos chamados: pregar o evangelho a toda criatura, buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Irmãos, a coisa mais importante para a igreja de hoje é entender que as almas lá fora não carecem apenas de um prato de comida, e que o prato de comida não é o mais importante. O mais importante é a salvação de suas almas. O mais importante para nós não é sair bem com a sociedade e achar que todos estão nos aclamando e nos elogiando, isso é bom. Não. É que mesmo que nos odeiem, eles saibam que um dia alguém falou para eles a respeito da salvação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se vocês não se arrependerem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Mas essa mensagem é deixada de lado por falsas doutrinas e pensamentos que nos fazem alisar, passar a mão pela cabeça das pessoas e dizerem o quanto elas são especiais e queridas, mas nunca ouvem a respeito da necessidade do arrependimento para serem salvos. E assim vemos igrejas que, com uma pitada de fermento, estão cheias, abarrotadas, transbordando de pessoas que estão lá e têm a necessidade do seu coração saciada, mas continuam indo para o inferno. Talvez o que você está ouvindo não lhe agrade, e não é muito popular nos dias de hoje, mas é a verdade da palavra de Deus. E você pode confirmar isso comigo abrindo lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Onde Paulo se preocupa em explicar para aquele jovem pastor Timóteo que ele ia enfrentar uma realidade muito ruim, de pessoas que não querem de fato saber de Deus, e de igrejas que não estão preocupadas em pregar a verdade. Porque se você ler corretamente 1 e 2 Timóteo, você vai ver quantas vezes Paulo enfatiza para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Timóteo, permanece firme na verdade, na fé que o dia foi entregue a ti, Timóteo, pela sua avó, a fé que teve a sua avó, a sua mãe, que o que você aprendeu de mim, passa para frente, Timóteo. Compartilha com homens idôneos para que possam ensinar
a outros, mas persevera na pregação da palavra. Porque o que Timóteo ia enfrentar, Paulo já estava prevendo e já sabia, consciente do que ele já estava enfrentando, é uma porção daquilo que nós enfrentamos hoje. E olha o que Paulo diz aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5: eu conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, eu conjuro-te, ou seja, eu estou chamando você para fazermos um pacto, uma aliança, ou estou admoestando você, chamando a sua atenção perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, prega a palavra. Insista, Timóteo, quer seja oportuno, quer não. E com a palavra, Timóteo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e é esse tempo presente. As pessoas não querem ouvir a verdade. Igrejas lotadas de pessoas que se dizem cristãs e que nós denominamos de cristãos melindrosos, que você não pode falar um A que já fica ressentido. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de quê? De mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E alguém já disse que nos dias de hoje é o que mais temos: igreja para todo gosto. Você escolhe para onde você vai, a que mais te agrada. Só que ir para a igreja que mais te agrada não leva você para o céu. Pode, pelo contrário, levar você para o inferno. Fazia parte da declaração de todo crente recém-batizado assumir um pacto diante da igreja, de ao sair daquela região, tendo que mudar para uma outra cidade, outro estado, procurar uma igreja de mesma fé e ordem, onde a palavra de Deus está sendo pregada para congregar. Mas hoje se advoga que todos são iguais. Se somos realmente iguais, por que tantas divisões e denominações? Isso é evidência de que não somos iguais. No céu não vai haver placa de igreja. Quantas vezes nós já ouvimos isso? É verdade. Louvado seja Deus que no céu não vai haver, mas aqui há. E é importante que haja placas de igreja aqui, porque mostram o que eles pensam e o que nós pensamos, e mostra que há uma diferença entre uma coisa, uma igreja, e outra igreja. Não somos iguais. Nos céus entrarão só os salvos redimidos, as ovelhas, os bodes, os maus obreiros ficarão do lado de fora. E é por isso que lá não vai haver placa, mas aqui há. E eu repito, é importante até que haja, mas isso faz parte de mais uma falsa doutrina, um pensamento equivocado que entra na igreja de forma sutil. Não haverá placa de igreja no céu, somos todos iguais, e que é uma grande mentira. Serve apenas para deixar os nossos corações inchados, satisfeitos. Afinal de contas, a igreja tem que ser acolhedora, não é? Nesse período de inclusão, precisamos fazer de tudo para incluir todas as pessoas no nosso meio. Só que não se refere à inclusão social de um cadeirante, um deficiente. Se diz de misturarmos pensamentos, doutrinas, a palavra de Deus com o pensamento dos homens. Não. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: tomem cuidado. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, toma
Cuidado, porque estes homens haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem tem coceira nos ouvidos, e se recusarão, versículo 4, a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Lidamos com pessoas assim, que não importa o quanto você tente apresentar a verdade, fatos, elas não querem saber da verdade, preferem seguir sendo enganadas pela mentira. Tu, porém, Timóteo, e aqui a orientação de Paulo para Timóteo, o jovem pastor, e é de certa maneira a orientação de Deus para todos os seus discípulos, os cristãos. Tu, porém, isso compete a mim e a você que se diz crente, seja sóbrio em todas as coisas. Sóbrio é cauteloso, atento, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Não há mistura. O fermento pode ser atraente, ele até faz de fato a massa crescer, e é o que mais se usa hoje. Técnicas para fazer a massa crescer, a música que o povo quer ouvir, o estilo de culto que o povo quer ter, a mensagem que o povo quer ouvir. E isso me faz lembrar da igreja de Laodiceia, que a tradução seria a igreja do povo, Laô do povo, a igreja do povo que agradava as multidões, para a qual Cristo precisava estar à porta batendo, porque estava do lado de fora. E assim há muitos. Igrejas grandes, atraentes, mensagens atraentes, e assim é a falsa doutrina, é atraente, faz crescer, incha, seduz. E é interessante que a sedução Paulo identificou dentro da igreja dos Gálatas, e ele diz: quem vos fascinou? Eu estou admirado, como isso é possível, alguém ter fascinado tanto a vocês, ter atraído tanto, ter cativado tanto vocês com a mentira. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, ou em outras traduções, ó insensatos Gálatas, disse Paulo, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem é que conseguiu fascinar vocês? Vocês que tiveram a experiência de ver Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele fez, ouviram a mensagem do Evangelho, o seu triunfo sobre a morte. Quem vos fascinou, conseguiu atrair vocês desta maneira? Eu quero apenas saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Dá para ver bem nítido aí, não dá? Farisaísmo, a prática das obras para alcançar a salvação, seja ela a circuncisão, seja ela seguir os 10 mandamentos, não importa. Sois assim tão insensatos, Paulo continua questionando, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? E aí podemos ver bem simples e de forma clara também o pensamento dos saduceus. Começou no Espírito e está se aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Irmão, será que foi tudo inútil que nós fizemos? Tudo o que ensinamos? Bastou vir uma pitada de fermento e os crentes ficaram fascinados, seduzidos, enganados e se afastaram da verdade. As falsas doutrinas, tal como o fermento, elas são sutis e são atraentes. Por isso Jesus Cristo disse para os seus discípulos: tomem cuidado com as falsas doutrinas. São sutis, são atraentes, mas são devastadoras. São devastadoras, porque um pouco de fermento, disse Jesus, leveda toda a massa. Não precisa de muito, só um pouco. E leveda toda a massa. E uma vez a massa fermentada, não há mais o que fazer. Dá? Você joga o fermento na massa, mistura, a massa começa a crescer, tem como tirar o fermento? Já era. Continuamos aí em Gálatas, o exemplo dos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Paulo estava realmente admirado como eles conseguiram se tornar tão insensatos, abraçaram assim de forma tão rápida um pensamento que foi sutil, foi atraente, devastador para aquela igreja, que não estava de acordo com os pensamentos de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 9, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou admirado, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem de fato perverter o evangelho de Cristo, seja acrescentando o que Cristo não disse, como os fariseus, seja retirando para destruir, como faziam os saduceus. Mas me admira que vocês estejam passando tão depressa, tantos anos do meu lado, e parece que não aprenderam nada. Admira-me que estejais passando tão depressa para outro evangelho. Então Paulo diz: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Irmão, preste atenção. Se alguém disser que teve uma revelação vinda de Deus, não caia nessa. Considere maldito, não vem de Deus. E o que mais se vê nas igrejas de hoje são revelações. Tantas revelações. A única coisa que não é revelada é a palavra de Deus, mas estão cheios de revelações e pensamentos humanos e certas tradições que eu fico aqui admirado. Como a igreja tem caído tão rapidamente da graça de Cristo. Coisas que antes eram consideradas absurdas, hoje estão sendo aplaudidas. Parecem coisas boas, mas perigosas, devastadoras. Eu fico imaginando quando essa pandemia passar, que igreja nós teremos, considerando que durante esse período muitas igrejas espirituais estão partilhando a ceia online. E a palavra de Deus enfatiza o que é a ceia, não é a comunhão no corpo e no sangue de Cristo? Sim, é comunhão. Como é possível ter comunhão se cada um está na sua casa? Cada um preocupado apenas consigo mesmo. Onde está a comunhão? É fato, a Bíblia diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Mas eu me questiono, e talvez eu não seja tão espiritual ao ponto de compreender
esse nível de espiritualidade que se aplica nos dias de hoje. Quando a palavra de Deus diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A volta de Cristo está se aproximando. Então precisamos nos encorajar uns aos outros, incentivar uns aos outros e repreender aqueles que estão se afastando, para que continuemos congregando. E hoje o incentivo para fique em casa parte da liderança. E fico admirado em ver pastores dizendo: se eu tenho medo de ir levar meus filhos para a igreja, por que eu vou mandar para a escola? Pastor com medo de ir para a igreja, louvar e adorar a Deus? Porque temeis aos homens, disse Jesus, que podem no máximo tirar a vida de vocês. Antes vocês deveriam temer aquele que pode não apenas tirar a vida de vocês, mas lançar a alma de vocês no inferno. E aí não vemos e não percebemos o quão devastador estão sendo certos princípios aparentemente espirituais, que estão acabando, minando pouco a pouco com a igreja de Cristo. Os Gálatas recebendo visões celestiais. Já dissemos, e Paulo diz aqui, eu repito: se alguém prega o evangelho que vai além daquilo que recebeste, irmãos, seja anátema. Eu nem ia ler o versículo 10, mas acho que agora se tornou coerente ler. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Procuro agradar a homens ou agradar a Deus? Se agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. E essa postura de Paulo deveria nos fazer pensar se estamos ou não abraçando princípios deste mundo e adotando falsas doutrinas como coisas importantes para as nossas vidas. Paulo disse: se eu procurasse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Dá um like, mostre que você gostou daquilo que eu falei para você, compartilhe com outros e peça que dê um like aí embaixo, para que meu site cresça e todos me conheçam. Não, essa parte ninguém fala, só para nisso, dá um like. O resto da pretensão ser conhecido, popular, ficou deixado de lado. E aquilo que parece espiritual acaba revelando ser um culto de si mesmo. As falsas doutrinas, elas são sutis, atraentes, mas são também devastadoras, são terríveis. Uma vez que ela entre em nossas vidas, uma vez que ela entre em nossas igrejas, dificilmente ela sai. Ou sai à custa de jogar a massa toda fora. E isso nem sempre é fácil. E nem sempre é bom. Se você já errou a massa alguma vez e teve que jogar fora, certamente você jogou a massa do bolo com dor no coração. Se você está preparando o alimento e caiu no chão, você lamenta e joga fora. Às vezes Deus tem que fazer assim também com a sua igreja. E às vezes dói no nosso coração ver pessoas saindo. Ou vendo que nós não somos tão bem quistos ou bem vistos. Mas às vezes é necessário, para que o fermento seja mantido do lado de fora. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Mais uma vez Paulo orientando Timóteo, ele diz: ora,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns e alguns muitos apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você consegue entender por que as falsas doutrinas são sutis, atraentes, mas são devastadoras? Implacáveis? Porque nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. E se não fosse Deus abreviar esse tempo, os últimos tempos, talvez não restasse nenhum. Seguirão ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A consciência nem pesa mais. Está tão acostumado a viver no erro que a consciência não pesa. Nem ouve mais a voz do Espírito falando, está no erro, volta. Não ouve mais. Pessoas que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Proíbem o casamento, não é que proíbem de forma taxativa, é de forma sutil. Já vi tanta gente proibir o casamento de forma sutil. Não, eu prefiro que meu filho se dedique e se aperfeiçoe para que ele tenha um ofício, e depois que ele estiver trabalhando e ganhando bem, aí ele pensa em ter uma família. E aí quando pensa em ter família já é tarde. Não estou falando daqueles que querem se abster de ter uma família, porque Deus diz que uns foram chamados exatamente para isso, para viver sem necessidade de ter uma família. Mas desde o princípio Deus determinou que não é bom que o homem esteja só. Mas estão tão preocupados em ensinar os seus filhos os valores materiais deste mundo, que as coisas de Deus ficam para depois. Vai curtir, meu filho, a vida. Aproveita. Afinal de contas, você só tem essa vida para viver. E a vida eterna. E a presença de Deus. Não, aproveita essa vida. Você só tem essa para viver. O resto realmente você não vai viver. Se for sem Deus vai ser terrível. Não é vida. Mas Paulo está dizendo de forma sutil, proíbem até o casamento, a abstinência de alimentos, coisas que Deus criou para serem recebidos, tanto o casamento quanto alimentos, com ações de graça pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Mas tome cuidado, muitos apostatarão da fé. Muitos, por não estarem vigiando, não estarem cuidando, não estarem atentos, não se darem conta que de forma sutil estão sendo contaminados, lendo aquilo que não deviam ler, ao invés de estar lendo a Bíblia e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Ao invés de conhecerem a verdade, usam livros de pessoas aparentemente espirituais, que ensinam coisas que vão contrário à palavra de Deus. Eu fico pensando, inclusive, em tantos pensamentos humanos, filosóficos, que vão contra a palavra de Deus e que têm tornado a igreja uma igreja infrutífera. Crentes contentes de ouvir apenas que foram cercados com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo, e que acham que isso já é suficiente. Hoje não se ouve mais falar de consagração de vida. E muito crente não sabe o que é isso.
tem tempo para as coisas do mundo, mas nunca tem tempo para as coisas de Deus. Onde aprendemos isso? Com as falsas doutrinas, que aos pouquinhos foram entrando nas igrejas e tornando os crentes acomodados, infrutíferos e que não conhecem a verdade. Então tome cuidado, irmão, foi o que Jesus disse para os seus discípulos e é o que eu repito para as nossas vidas hoje. Tome cuidado com as falsas doutrinas. São sutis? Sim. São atraentes? São. Pode até encantar você, tome cuidado. Mas elas são, assim como são sutis e atraentes, são devastadoras. Uma vez que contamine toda a massa, não tem mais volta. Uma vez que tome conta do seu coração e agarre ao seu coração, vai ser difícil tirar de lá. Então tome cuidado, precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos ser sóbrios e vigilantes, cuidadosos. E como bem disse João, na sua primeira carta de João, 1 João 4, versículo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não acredite em tudo que você vai ouvindo por aí como se viesse de Deus. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Era a realidade no tempo de João, é uma realidade ainda maior nos dias de hoje. Então, eu repito, tome cuidado. Vamos vigiar, vamos orar, vamos examinar o que a palavra de Deus de fato diz, para que Deus nos abençoe e nos conserve firmes na sua presença. Que Deus nos abençoe.